Oi, meus leigos, tudo bem? Hoje vamos falar dos últimos acontecimentos na política da Argentina. O que é o anarcocapitalismo? E quem que é esse Milei? Qualquer tratamento de choque faria até muito bem para a Argentina, mas com esse palhaço de TV que se tornou presidente, um empreendimento tão audacioso fica ainda mais difícil. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe e comente. Com Javier Milei, a América Latina produziu novamente um personagem verdadeiramente esdrúxulo, cujas bizarrices fogem às regras até mesmo para os já elásticos padrões latino-americanos. Em menos de 3 anos, o economista com penteado de Wolverine, que vive com 4 cães cronados, saiu dos programas de entrevistas barulhentos tipo Operetas para a Casa Rosada. Na TV, ele podia filosofar animadamente sobre sexo tântrico, futebol e rock, e além disso soltar os cachorros na casta parasitária da política e dos negócios. Agora em breve estará no comando de um país em crise permanente. Suas receitas são simples como é de praxe para um populista. Ele quer detonar o Banco Central e podar o Estado e suas instituições. Para isso, o fã de Mick Jagger viajou pelo país com uma jaqueta de couro e uma motosserra. Essas atuações são perfeitas para aqueles sites de dancinhas. Como ele pretende implementar tudo isso? Está escrito nas estrelas? Suas fantasias de destruição soam como vindas de um Messias furioso que desceu à terra vindo diretamente do Antigo Testamento. Isso nos faz lembrar de alguém, correto? Ele até mesmo disse que venceu com o poder do céu, como declarou na noite da eleição. Ou são as maritacas? Queda por figuras messiânicas. Milei não é a única novidade. Os argentinos têm uma queda por figuras de folhetim mexicano com senso missionário. Diego Maradona, Eva Perón são apenas alguns exemplos. Todas essas figuras tiveram um fim trágico, mas seguem vivas nos corações dos argentinos até hoje. O que é a novidade em Milei é sua autodenominação como libertário, ou seja, o Estado deve ser afastado da vida das pessoas, a liberdade do indivíduo está acima de tudo. Porém, como no caso de muitos políticos latino-americanos que abraçam a causa da liberdade, isso acaba rapidamente quando não se trata de economia, mas da vida pessoal dos outros, em especial das mulheres. Aí sim, o Estado acredita que pode e deve interferir, por exemplo, no planejamento familiar feminino. Uma das poucas coisas boas na Argentina nos últimos anos foi a legalização do aborto por meio de uma legislação moderna. Eu, particularmente, sou contra o aborto, mas em casos específicos ele deve ser legalizado. Agora Milei quer voltar no tempo. Nesse aspecto, ele se assemelha a Jair Bolsonaro, que também se tornou conhecido após participar de programas barulhentos de televisão. Milei convidou ainda na noite da eleição o ex-presidente brasileiro para ir à sua posse em 10 de dezembro. Essa dupla é muito estranha. É uma dupla estranha que se forma. Milei esbraveja em seu país contra a casta parasita de políticos e empresas corruptas com qual ele quer acabar, e tem em Bolsonaro um perfeito exemplo dessa casta.
Há décadas, o clã Bolsonaro vive à custa dos contribuintes brasileiros enquanto espalha teorias de conspiração, fake news e todos os tipos de bobagens e tagarela fórmulas de liberdade embrulhadas em citações bíblicas. As promessas de promover as reformas econômicas liberais, porém, não saiu do papel. Terá Milei o mesmo destino? Mas uma das grandes tragédias da América Latina é que as reformas liberais são defendidas por ditadores sanguinários como o general Augusto Pinochet no Chile ou por palhaços como Bolsonaro ou Milei. Nada disso soa sério. Já dá agora para especular sobre a reação dos empresários argentinos se Milei, como anunciado, cortar relações com o Brasil e a China. Nada menos que os principais parceiros comerciais da Argentina, ou se ele retirar as subvenções para gás e energia da metade mais pobre do país. Engraçado, isso não vai ser. Mas como era de se esperar, a escolha era entre a máfia e o louco. E a maioria optou por El Louco. E é o que eles vão ter, infelizmente. O choque libertário do anarcocapitalista terá impactos negativos para os trabalhadores, principalmente os de baixa renda, como a precarização do trabalho, diminuição dos salários, saúde e educação privada. Para os jovens sem comorbidades, tudo bem. Esses não irão ao médico, só em casos extremos. Quantas crianças gostam de estudar? De cada 10, umas 5. Quantos pais desses 5 conseguirão pagar o estudo dos seus filhos? Uns 2. Além de tudo, ele vai emburrecer uma população que é muito mais culta que a do Brasil. Mas torçamos pelo povo argentino. Não queremos que a sua situação já precarizada piore. Anarcocapitalismo. O que é a ideologia que o novo presidente argentino diz seguir? Da junção da anarquia com o capitalismo vem o termo anarcocapitalismo. Em outras palavras, seria uma filosofia político-econômica que defende a total abolição do Estado dentro de um sistema capitalista. O termo veio à tona nos últimos dias por conta da eleição de Javier Milei, que será o novo presidente da Argentina. Durante a campanha, ao defender as propostas radicais de redução drásticas do poder estatal, ele se apresentou como um anarcocapitalista, ou ANCAP, na versão reduzida. Especialistas dividem-se entre aqueles que acreditam ser essa ideologia uma contradição em termos e os que veem o anarcocapitalismo como uma versão extrema do neoliberalismo praticado principalmente nos anos de 1980 e 1990 em países latino-americanos. Os pesquisadores dizem que mesmo que Milei se autoproclame um anarcocapitalista, ele não conseguiria implantar um sistema de governo assim, justamente porque uma pessoa eleita para ser chefe do executivo do país não pode abrir mão da prerrogativa de ser a autoridade máxima da nação constituída sobre esses moldes. Outro ponto importante é que mesmo as mudanças drásticas planejadas por Milei dependeriam de aprovação do parlamento. Essa corrente defende, na verdade, a extinção completa do Estado e que a sociedade seja baseada no livre mercado em relações pacíficas entre as pessoas. Algo estranho, né? Então a ideia é que todas as pessoas têm direito à propriedade privada e isso é o que organiza a sociedade para os anarcocapitalistas. Então,
você detém a propriedade privada, principalmente dos meios de produção, e explora toda a classe trabalhadora a seu bel prazer. Essa é a visão. Enfatiza-se que os ANCAPs são completamente contrários à cobrança de impostos, e essa é uma das principais defesas que eles fazem. Segundo os cientistas políticos, se trata de uma corrente idealista, no sentido de que até o presente momento não há nenhum país anarcocapitalista. Professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a socióloga e cientista política Mayara Goulart explica que o ponto central da ideologia é a postura crítica às instâncias de regulamentação, e isso se baseia na crença de que a disposição dos livres interesses no mercado pelo mecanismo de demanda e oferta são suficientes para distribuir e gerir a distribuição de qualquer tipo de recurso. Subjacente a isso, existe a ideia de que a desigualdade nessa distribuição de recursos não é inerentemente problemática. Digam isso a quem passa fome, já que a livre disposição dos interesses no mercado é a melhor forma de gerenciar a distribuição, ainda que ela ocasione desigualdade. Essa ideia bate de frente com os princípios de que o Estado, como regulador da sociedade, deve agir com o objetivo de impedir que as desigualdades gerem externalidades negativas para os mais fracos. Os que defendem o contrário acreditam que as desigualdades que venham a acontecer são de alguma maneira respaldadas pelo mérito. Essa questão da meritocracia não cola muito, né? Assim, o que é visto como injustiça para os ANCAPs se trata de darwinismo social. Implica em uma crença de que aqueles que não são capazes de obter as coisas por meio de seu próprio esforço merecem ficar sem elas. Brincadeira, né? Discurso versus prática. Pelas declarações, Milei pode se autoconsiderar ANCAP, mas na prática o que ele vai procurar ser é uma pessoa de um radicalismo de livre mercado, o que se chama na imprensa brasileira de ultraliberal. Milei pode ser rotulado como ANCAP? Eu diria que ele é uma espécie de libertário estranho. ANCAP ele pode ser pessoalmente, mas isso não significa que ele vá fazer um governo anarcocapitalista. Anarcocapitalismo é a ausência da autoridade e governo, e por definição é uma autoridade. Um governo anarquista seria uma contradição em termos. Ele entra no espectro neoliberal mais extremo, misturado com o populismo que a gente tem agora. Recorrendo a exemplos como os ex-presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump. Ele quer uma motosserra para destruir tudo. Embora se concorde que o pensamento anarcocapitalista esteja presente em declarações e na plataforma de Milei, ressaltamos que há algumas ideias nas quais seu pensamento se encaixa mais dentro de uma direita conservadora e até ultra-radical. É o caso de suas visões de liberação do uso de armas, que se aproximam muito do ex-presidente Bolsonaro. Da Islândia medieval aos teóricos do século XX. Os anarcocapitalistas recorrem ao modelo histórico para argumentar que uma sociedade organizada a partir da propriedade seria possível. No livro As Engrenagens da Liberdade, de 1973,
o economista americano David Friedman afirma que, se aplicada a uma sociedade muito maior e mais complicada, o modo de organização da Islândia entre 930 e 1264 seria um exemplo prático de anarcocapitalismo. Segundo registros históricos, existiu ali um governo sem poderes executivo, legislativo e judiciário, onde nem burocracia nem leis criminais eram necessárias. A chefia era completamente baseada na lei do mercado. Os chefes, chamados de God, tinham sua autoridade baseada na propriedade privada. Quem quisesse liderar uma comunidade precisava comprar um conjunto de direitos chamados de Godoro. Mesmo sendo entusiasta do anarcocapitalismo, o próprio Friedman identificou o problema inerente a essa organização. Os mais ricos estavam automaticamente impunes. O economista escreveu que onde o poder está suficientemente concentrado, isto pode ser verdade, e admitiu que este foi um dos problemas que acabaria resultando no colapso desse sistema islandês. Na Argentina, Milei pretende privatizar completamente a saúde, educação e até o Banco Central, dolarizar a economia e instituir um sistema de vouchers para que cada cidadão escolha o prestador de serviço essencial que preferir. Os ricos seriam os grandes privilegiados. A tendência desse Estado anarcocapitalista é o favorecimento dos empresários industriais. Seria um Estado com feições em defesa dos interesses econômicos das elites. Mas se a inspiração histórica é respaldada por uma longínqua experiência islandesa, a teoria do anarcocapitalismo é mais recente. Acredita-se que o primeiro a utilizar o termo teria sido o economista americano Murray Rothbard, 1926 a 1995, que defendia a soberania do indivíduo respeitando o princípio da não agressão. Complicado, né? Olha que bom, está chovendo. Ele foi aluno da chamada Escola Austríaca de Economia e teve uma militância nesse sentido. O pensamento ganhou notoriedade nos Estados Unidos na década de 1940. Entre as principais referências da escola austríaca estão os economistas da Áustria, evidentemente, Ludwig von Mises e Friedrich Hayek. Eles se opunham à intervenção do Estado na economia e defendiam o livre mercado como ideia central. Autor do livro Da Produção de Segurança, o economista belga Gustave de Molinari é considerado um precursor do anarcocapitalismo, porque foi um dos primeiros teóricos a ousar misturar as ideias anarquistas com o pensamento capitalista. O economista era crítico dos monopólios estatais e entusiasta dos direitos de propriedade e da ideia da iniciativa privada tomando conta da segurança. O filósofo e economista teuto-americano Hans Hermann Hoppe, um dos maiores pensadores contemporâneos do anarcocapitalismo, bebe nessa fonte, sempre fazendo referências elogiosas ao trabalho de Molinari. O ANCAP tem duas bases, uma econômica influenciada pela escola austríaca, outra política que se vale da influência do anarquismo clássico do século XIX, que se opunha à ideia do Estado, pregava a destruição do Estado. O anarcocapitalismo bebe nessa fonte, mas ele se diferencia do anarquismo. Contradição em termos. Na opinião de alguns teóricos, é justamente nessa junção que residem os principais problemas.
O anarcocapitalismo é um termo polêmico. Na visão de anarquistas, não existe anarcocapitalismo. O movimento anarquista é contra a existência do Estado e de qualquer forma de exploração ou organização política que tenha como mandantes terceiros, como Estado, Judiciário ou seja lá o que for. Dessa forma, existe a crítica de que não existe anarcocapitalismo, porque a anarquia é oposto à existência do Estado. Lembramos, contudo, que no caso dos ANCAPs, a defesa é pelo extremo radicalismo do liberalismo, constituindo a ideia de que o Estado sequer é mínimo, ele é zero. Dessa forma, todas as relações econômicas seriam regidas pelo próprio indivíduo a partir da lei da oferta e da procura, sem a participação do Estado. Ainda, outra incongruência ideológica presente no futuro do governo argentino. E esta é personificada pela figura da vice-eleita, a atual deputada Vitória Villarruel. A anarquia é oposta ao totalitarismo porque prega a ausência de autoridade. Então há uma complexidade o fato de um presidente supostamente libertário, ANCAP, ter uma vice que apoia memorar positivamente a ditadura militar argentina, uma das mais autoritárias que houve na América Latina. O capitalismo só existe em função de um Estado burguês. Por isso há uma contradição na ideia de anarcocapitalismo. No caso do neoliberalismo, por mais que se diga que o Estado é mínimo ou zero, isso é uma falácia. A esquerda diz que, na verdade, o Estado é mínimo ou zero para o povo, mas máximo para as elites. E é isso aí, meus leigos. Até a próxima. Tchau.